publiquei livros, tá? Eu publiquei livros também, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu sou escritora, tá? Eu tenho vários livros publicados, sempre foi muito difícil, é uma área muito difícil, a área de publicação de livros. Eu tenho muitos livros que não foram publicados ainda porque eu não consegui editora, tá? É uma área muito difícil. Eu vou mostrar um pouquinho os livros que eu publiquei para vocês, tá? São todos meus, tá, gente? Porque tem gente que tá duvidando, né, dos meus títulos, da minha formação, tá? Então, eu acho importante, né, vocês saberem quem tá falando, né, nesse canal, quem fala no blog, para vocês entenderem um pouquinho que existe realmente uma pessoa que tem uma formação, né? Eu posso não ter uma bagagem muito grande, uma trajetória muito grande nas artes marciais, mas desculpa, isso eu acho que conta pouco, né? Eu acho que uma formação acadêmica é mais importante, né? Do que um Dan, do que 2 Dans, né? Eu acho, sabe? Eu acho, realmente. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos livros que eu publiquei, tá? Os livros que eu publiquei, gente, é o seguinte. Esse aqui foi o primeiro livro que eu publiquei, tá? Eu publiquei esse livro aqui em 2007, foi o primeiro livro que eu publiquei. É um livro reportagem sobre folia de reis, que são manifestações populares do interior de Minas, tá? Eu fiz todo um trabalho, um levantamento. Ele é um livro reportagem, tá? Foi o primeiro livro que eu publiquei. Depois desse livro, eu publiquei... Peraí. Bom, depois desse livro, eu publiquei um livro sobre benzedeiras, que também é um livro reportagem, em que eu entrevisto várias benzedeiras do interior do Brasil. Eu entrevistei umas 12 benzedeiras, tá? E eu vou contando a história dessas benzedeiras, tá? Eu sempre gostei muito de fazer livros reportagens. Eu tenho outros livros prontos, mas que eu não consegui publicar ainda, tá? Mas eu tenho outros livros prontos nesse estilo e eu gosto bastante, tá? Agora, meu primeiro, só que esses livros não são livros comerciais, tá? Não são livros vendidos, né? São livros distribuídos, né, e tal. O meu primeiro livro comercial foi esse aqui. Esse aqui foi o meu primeiro livro comercial, tá? Os animais que estiveram na guerra, tá? Esse livro é um livro muito interessante, é um livro inédito no Brasil, né? Eu escrevi esse livro, e esse livro tem até um pouco a ver com as artes marciais, né? Mas não tem mais a ver mesmo com o trabalho que eu desenvolvo com os animais. Eu sou envolvida com a causa animal há muitos anos, tá? Então, tudo que tem de animal e que eu posso fazer, eu faço, né? Então, esse livro, eu faço uma crítica ao uso de animais na guerra, a presença de animais na guerra, e eu vou contando os animais que participaram de guerras e que foram usados diretamente ou indiretamente. Eu coloco mais ou menos uns 20 e poucos animais, tá? E coloco os insetos também. Foi uma grande pesquisa que eu fiz esse livro dos animais na guerra, uma pesquisa muito grande, porque é inédito esse material, só eu tenho, esse livro só eu tenho, só eu fiz, só eu que tenho esse material, porque eu fiz entrevistas, né, fiz uma pesquisa grande sobre o tema, e foi muito legal, tá? É um livro bem legal, só que eu tô já com a segunda edição, porque ele já não, né, ele não tá mais sendo produzido, tá? Ele só foi feito uma edição. Eu tô procurando uma editora porque eu quero fazer a segunda edição. Eu tô com um material novo, mas eu não tenho contrato, tá? É difícil. É muito difícil publicar no Brasil, tá, gente? É muito difícil. Até eu que tenho alguns livros publicados. É muito difícil, tá? Você publicar no Brasil. E eu não banco, né? Eu tento a aprovação do meu livro na editora. Então, é muito difícil, tá? Muito difícil, né? Além de jornalista, eu sou escritora. E eu consegui publicar alguns livros. Eu vou mostrar mais alguns. Eu tive uma época eu produzia muitos livros, tá? Eu comecei a produzir muitos livros, eu consegui um lugar bacana e comecei a aprovar bastante livro, né? E aí eu produzi muito. Eu fui muito feliz nessa época, tá? Era uma época de 2017, mais ou menos, foi quando eu produzi muito, né? E livros comerciais. Então, eu produzi esse aqui. São livros mais, digamos, mais de serviço, tá? De beleza, de etiqueta. São livros mais assim, com temas mais comerciais, tá? Porque eu tenho uma linha, né? Eu tenho duas linhas, né? Como escritora. Eu tenho uma linha mais comercial e eu tenho uma linha mais autoral, tá? A minha linha mais autoral vai naquela linha ali dos animais na guerra, né? Tem um livro que eu escrevi sobre o Aikido, tá? Eu tenho um livro pronto já sobre o Aikido.
que eu escrevi também, que eu estou só esperando para registrar o livro, porque eu registro os meus livros, tá? Na Biblioteca Nacional, direitinho, então tem todos os procedimentos, mas o meu livro de Aikido eu vou falar para vocês, depois eu já escrevi o livro está pronto já, né? Então, voltando nessa época que eu produzi muito, em 2017 mais ou menos, eu produzi... Acho que é 2017, porque assim, não é 2017, não. 2017 eles voltaram para mim, tá? Em direitos autorais. 2011, tá? Então, 2011, 2019, 2009, 2010, foi uma época que eu produzi muito, tá? Porque eu consegui uma editora que produzia bastante desses livros comerciais, né? Então, aí é uma linha mais comercial, porque eu escrevo, né, livros mais comerciais também, tá? Então, eu produzi livro assim, ó, né? Com dicas de etiqueta, de casamento, né? Por exemplo, assim, livros assim, com temáticas femininas, assim, por exemplo, dicas de organização, de moda, de beleza, tá? E então eu comecei a produzir muitos livros assim, eu fiz muita coisa assim, né? Aí então eu fiz um assim também, ó, né? De terapias alternativas, que é uma área que eu sempre gostei muito, porque eu trabalhei muito tempo como autônoma para a revista Bons Fluidos. Então, eu produzi bastante coisa nessa área, sabe? De bem-estar, de meditação, né? Eu tenho bastante coisa sobre isso. Eu, nessa, também produzi livros assim, né? Assim, de beleza. Esses livros, na verdade, já voltaram para mim, os direitos autorais, porque é o seguinte, quando você escreve um livro, 5 anos, né, durante um tempo, o livro fica com a editora, tá? Mas depois os direitos autorais voltam para você. Então, esses livros já estão de volta para mim, né, com os direitos autorais meus, e eu pretendo, provavelmente, dar uma melhorada, colocar mais algumas coisas, e eu quero comercializar esses livros novamente, né? Porque não tem no mercado, tá? Então, dá para comercializar. Esse aqui também, ó, né? Tá? Então, foram livros que eu comecei a produzir, né? De empreendedorismo, de autônomo, né? Esse livro aqui também é um livro legal, né? Que eu produzi, que são 50 livros mais interessantes da humanidade, né? Esses livros mais curiosos, eu gosto bastante dessa área. E tem livros meus que não saíram ainda, que estão em editoras. Eu fiz um de orixás, eu fiz um outro de nutrição, que não saiu ainda. Não sei se um dia vai sair por causa da crise do papel, tá? Então, aí, por último, os últimos livros que eu fiz, né, que eu produzi, foram esses aqui, tá? Esse aqui, ó. Tá? Esse é Os Mortos-Vivos, tá? Esse é um outro trabalho que eu tenho bastante, gosto bastante. Eu tenho uma enciclopédia, inclusive, pronta, tá? Com mais de 500 monstros, tá? Que essa é uma outra pesquisa que eu faço há muitos anos e eu gosto bastante. E eu escrevi esse livro dos mortos-vivos, é tipo uma enciclopédia em que eu vou contando a história de vários mortos-vivos, tá? Não só os zumbis, mas tem outros desconhecidos, inclusive. Esse livro foi um livro legal. Esses livros todos são projetos meus, tá? Eu desenvolvi o projeto, levei para a editora e vendi o projeto para a editora. Não foi a editora que me passou, fui eu que vendi para eles, tá? Eu vendi o projeto, eles aprovaram e eu fiz o livro. Porque geralmente eu mando o projeto, né? Eu desenvolvo o projeto todo, né? O último livro que eu fiz, né? Que foi, já faz um tempinho, foi o último livro que eu produzi. Esse aqui. Natureza em Fúria, tá? Esse livro aqui foi o último que eu fiz. Deixa eu ver o ano, porque faz um tempinho já que eu fiz esse livro. Faz um tempinho já, faz um tempinho. Esse livro aqui eu produzi em 2015, se não me engano, tá? E então ele é o último que eu fiz. Então, assim, eu produzo muito, sempre produzi muito. Agora eu tô produzindo e-books, tá? Porque os e-books, eles são mais fáceis de serem produzidos. Você produz, você põe numa plataforma para vender. Eu fiz já uns 10
e-books, mas aí eu tirei da plataforma, eu pus e tirei, tá? De temas variados, né? Desde beleza, saúde, até empreendedorismo, que eu escrevo bastante, tá? É a revista que eu fiquei mais tempo no jornalismo, foi uma revista de empreendedorismo e de negócios, né? Agora, com essa crise toda, eles cortaram as pessoas, né? É coisa normal na minha profissão isso, né? É muito normal. Cortar, voltar, é assim. Então, é isso. Então, eu tenho uma carreira, né, razoável, né? Com muita batalha, né? E é isso.